Recentemente foi lançado aí na Netflix um novo documentário que está dando o que falar. É ele, O Dilema das Redes. E uma das frases que mais me chocou foi que se você não paga pelo produto, então você é o produto. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. O documentário O Dilema das Redes e como as redes sociais influenciam, qual o papel das redes sociais nas nossas vidas. Mas antes, se você for novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jocasta Maciel e é um prazer ter você por aqui. Se você gostar do nosso conteúdo, então eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo para ajudar a gente e também, é lógico, se inscrever no canal para você continuar recebendo aí novos conteúdos aqui produzidos toda semana. Ativa o sininho, assim você recebe as notificações dos próximos vídeos. Talvez você não saiba, mas cada detalhe de uma rede social, como o like e o coraçãozinho do Instagram, foi pensado milimetricamente por engenheiros que estudaram psicologia, né, e designers para poder te prender o tempo inteiro e te manipular para ficar cada vez mais tempo utilizando essas redes sociais. E é isso que o documentário Dilema das Redes trata, sobre como nós somos manipulados para ser utilizados os nossos dados para os anunciantes que pagam nas redes sociais e que nós somos o produto. Então, se você acha que um simples like é porque você gostou daquele conteúdo, está muito enganado. Alguém pensou muito antes de deixar aquele like ali para poder você cada vez mais ter um sentimento de conforto ao clicar e logo depois se sentir vazio e buscar novamente por aquele sentimento, né, de voltar a estar confortável com aquilo. A mesma coisa quando você posta uma foto no Instagram. Você fica olhando quantas pessoas curtiram, né? Quantos coraçãozinhos tem. Mas a cada instante que aquilo passa, você volta a ter o vazio de sempre e precisa estar sempre alimentando esse sistema para se sentir de novo completo, de forma instantânea. No documentário Dilema das Redes, traz um grupo de pessoas que já trabalharam aí no Google, no Instagram, no Facebook, incluindo até o próprio cara que criou o like. Então, eles vêm para nos mostrar o que está por trás dessas redes sociais, por trás do algoritmo que trabalha o tempo inteiro para poder aí buscar dados sobre as pessoas. E como que funciona isso? A cada vez que você mostra para o Facebook ou Instagram ou qualquer outra rede social uma interação de que você gostou daquilo, quanto tempo você passou naquela publicação, se foi segundos que você visualizou ela, se foi minutos, se você a salvou, se você compartilhou, se você clicou em like, isso tudo faz diferença para o algoritmo. Então, a cada instante que você passa curtindo alguma coisa, mostrando que você gosta daquilo, o algoritmo entende que aquela publicação é satisfatória para você, então ele começa a indicar mais coisas parecidas com aquilo, transformando um perfil só para você. Às vezes a gente acha que todo o nosso feed do Facebook, do Instagram, às vezes aparece para todo mundo parecido ou igual, mas cada perfil na rede social é único, feito somente para você. Inclusive, se você fizer uma pesquisa no Google sobre um tema, eu posso fazer a mesma pesquisa com o mesmo tema que vai aparecer resultados diferentes. Tudo isso porque o algoritmo, ele coloca tudo que você gosta, então ele vai procurar ali os itens, a busca por respostas que sejam parecidas com o seu perfil, para que você fique satisfeito com aquelas respostas que ele encontrou. Então, a cada foto que você vê num feed, por exemplo, do Facebook ou do Instagram, uma publicação, ela está sendo direcionada exclusivamente para você, como se você tivesse um mundo só seu em cada rede social. Mas para que isso e por que isso? Quer dizer que os anunciantes, aqueles que têm as propagandas ali, eles pagam
para obter esses dados, né, que é o seu perfil. Então, a cada momento que você vê uma propaganda que você não consegue deixar de clicar, você vai lá e vê, nossa, isso é muito parecido comigo, vou clicar. Uma roupa, um sapato, ou seja lá o que for, é porque os anunciantes estão se aproveitando então desses seus dados para poder você comprar cada vez mais e alimentar esse sistema, porque não existe um controle sobre esses dados, né? Quanto mais tempo você passa nas redes sociais, mais manipulado você fica para continuar nas redes sociais e assim mais dados eles obtêm sobre você e, consequentemente, mais o seu perfil fica focado em um mundo só seu e dos seus gostos. Porém, existe outra preocupação muito grande, além, é claro, desse uso abusivo dos nossos dados sem que a gente saiba e sem que a gente, né, teoricamente, permita isso sendo utilizado o tempo inteiro para as pessoas anunciarem ali produtos para a gente comprar, e essa manipulação. Existe a preocupação de um mundo, pessoas cada vez mais polarizadas com o seu mundo e as suas convicções, ou seja, as suas certezas. Por isso que as pessoas estão cada vez mais intolerantes com a opinião alheia. Porque, como eu disse, cada perfil na rede social ele é único e é moldado para você com os seus gostos. Então, tudo que você gosta está ali de acordo com o seu perfil, com a sua opinião. Então ele não vai te mostrar muitas coisas de que você discorde. Então cada vez mais você vai achar que está sempre certo o tempo inteiro. Vocês já repararam como nas redes sociais hoje as pessoas são cada vez mais intolerantes com a opinião alheia? Né? Inclusive quando tem comentários no YouTube sobre alguma coisa que está acontecendo, cada um está certo e é uma polarização terrível. Você não consegue mais discutir com alguém de forma sadia, de forma tranquila, cada um com sua opinião. Não, agora é assim, eu tenho a minha opinião, eu estou certo e não importa o que você diga, eu estou certo. Por causa dessa intolerância que acaba acontecendo quando nós somos contemplados apenas com o que a gente gosta e com o que a gente acha que é certo. Quando você não tem outras opiniões muito diferentes da sua e que você acha que está sempre no mundinho perfeito, que é aquele que você acredita, é muito difícil de você conseguir entender o lado do outro ou mesmo ver uma percepção diferente daquilo que você já está acostumado, que você acha que é a realidade. Quando você está há muito tempo nessa realidade, ela é sua realidade, né? É aquele caso, como sair da Matrix se você nem sabe que está na Matrix. Basicamente isso. Então, o medo futuro sobre essa intolerância que agora rege as redes sociais é da gente acabar tendo uma guerra civil que pode acontecer no futuro, não muito longe, talvez daqui uns 5 anos ou menos que isso. Isso é o que prevê aí, é lógico, essas pessoas que criaram o Dilema das Redes, esse documentário, essas pessoas, esses engenheiros, designers que estão preocupados com isso no futuro. E, é claro, inúmeras outras preocupações, como o caso também das pessoas estarem interagindo cada vez menos. O próprio Dilema das Redes mostra uma família que está tentando ali ter um jantar e não consegue que todos os membros se desliguem dos seus celulares. É impossível aquelas pessoas ficarem em família, passando o tempo entre elas mesmas, conversando entre si, porque cada uma está no seu próprio mundo, no seu próprio perfil de uma rede social. E isso não é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, é a realidade. Parece que eu estou falando de um jeito utópico, mas você pode perceber o quanto as redes sociais hoje em dia nos afastam daquelas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso cotidiano, no dia a dia. Se você vê num restaurante, quando a gente podia sair ainda, né, um grupo de jovens ali, eles não estão interagindo entre si, a maioria deles vão estar cada um no seu celular ou tirando suas fotos, suas selfies, a foto da comida, e muito difícil de conversarem um pouquinho entre si e logo para.
A mesma coisa acontece numa família, num grupo de pessoas que estão esperando num ônibus ou numa fila para alguma coisa. Ninguém mais interage em nada. Todo mundo fica preso ao seu celular. Muito fácil, muito comum você ver isso, né? No dia a dia, as pessoas estão nos seus celulares, às vezes uma do lado da outra, ninguém fala nada e cada uma interagindo com o seu mundo virtual. Essa preocupação é de que no futuro as crianças, adolescentes, elas consigam cada vez menos interagir de verdade com outras pessoas, porque elas não saberão como vão fazer isso, porque nós fomos entregues a essa tecnologia agora, né? Não faz muito tempo que chegou para nós os smartphones, que chegou as redes sociais e tudo mais. Então a gente veio de um período um pouco antes disso que a gente já tinha interações sociais muito melhores com as nossas famílias e amigos, que a gente precisava realmente conversar com eles de forma pessoal, olho no olho. E as crianças que nascem hoje em dia, elas são cada vez mais cedo entregues a esse uso da tecnologia e interações do meio virtual. Então, para poder fazer isso de forma pessoal, vai ser muito mais difícil. E as consequências disso no futuro, é lógico, é de cada vez menos jovens e menos crianças, porque com menos relacionamentos, é lógico, isso influencia diretamente no número de pessoas jovens. E a tendência do mundo já é ser um mundo de pessoas mais idosas do que mais jovens no futuro. E tudo isso para quê e por quê? O celular hoje virou praticamente uma extensão do nosso braço. Isso quer dizer que a cada minuto você retira ele do bolso, tem uma notificação, você para olhar. Consequentemente, quanto mais tempo você usa, mais dinheiro você entrega para esses anunciantes, essa indústria que já é tão grande e bilionária, que fica cada vez mais rica. E você cada vez mais perdendo o seu tempo aí online. Mas o que você sente afinal quando navega nessas redes sociais? O que você estaria fazendo se não estivesse utilizando o celular a cada instante? Você já parou para pensar nisso? O que você faria se deixasse o seu celular, por exemplo, uma semana longe de você, né? Se ele não fizer parte do seu cotidiano, o que você utilizaria nesse tempo para poder passar o seu tempo? O que estaria fazendo? Às vezes é uma reflexão que a gente não faz. E é possível você ver quantas horas você passou nas redes sociais. Às vezes a gente tem uma noção de que é pouco tempo que a gente passa, mas não sabe exatamente quanto é esse tempo. Então, lá no Instagram, é possível você usar ali a sua atividade para ver quanto tempo você passou. É possível que você modifique o tempo que você passa, colocando um aviso de lembrete de quantas horas você passou na rede social. Eu que estou aqui na internet faz muito tempo, eu vejo uma grande mudança no quesito redes sociais. E por quê? Porque antigamente, naquela época, uns 10 anos atrás, você tinha que ir até o seu computador, ligar o seu computador e ficar lá fisicamente de frente para ele, para você poder acessar essas antigas redes sociais, mesmo o YouTube, né? O e-mail, ali o seu Orkut da época, o seu MSN para conversar com outras pessoas, você tinha que ligar o seu computador. Não existia ainda smartphone, não tinha como você acessar pelo seu celular as redes sociais, não tinha os ícones de notificação ali para poder você ficar o tempo inteiro olhando de forma fácil. Era muito mais uma ferramenta que você tinha que deslocar, né? Você tinha que estar naquele local para você poder utilizar o seu computador. Os celulares antigamente eram feitos para você ligar para as outras pessoas ou mandar no máximo um SMS. Então, como as coisas eram mais uma ferramenta que você tinha que disponibilizar do seu tempo para poder estar ali fisicamente online, né? Ir até o seu computador, estar na sua casa, estar no seu quarto, ligar ele e utilizar, e depois desligar, voltar a fazer as suas coisas normais, ver TV, ficar com a sua família, né? Você não podia levar o seu computador para a mesa. Então, era muito mais difícil de você estar sucumbindo a esse mundo das notificações, porque aquilo antigamente era uma ferramenta. Quando os celulares ainda nem era tão acessível, a gente tinha telefone em casa. Muita gente talvez nem tenha mais hoje em dia, mas o telefone fixo. Então você só utilizava o telefone fixo quando você realmente precisava ligar para alguém
Hoje em dia a gente manda uma mensagem via WhatsApp, a gente nem liga mais para as pessoas, muito difícil, né? A gente faz mensagens instantâneas pelo WhatsApp. Então, isso foi modificado uns 10 anos, teve esse boom da tecnologia e a gente tem praticamente um computador chamado smartphone nas nossas mãos. Só que, diferentemente do telefone fixo, do seu PC físico que estava lá, ele te chama a atenção o tempo inteiro para você estar olhando para ele. A cada momento que você abre o seu celular, ele vai estar mostrando uma notificação diferente para que você olhe cada vez mais, para que você fique cada vez mais online. Então, essa é a grande diferença. Aqui é que ele chama a atenção o tempo inteiro para que você esteja o tempo inteiro conectado. E antigamente era só uma ferramenta que você tinha que dispor do seu tempo físico para poder ir até lá e fazer o objetivo que era navegar na internet. Então, isso foi tudo meramente calculado para você ficar o tempo inteiro no seu celular focado. E é por isso que uma das indicações do pessoal do Dilema das Redes é que você desligue as notificações do seu celular. E eu concordo com isso. Uma das formas para você se livrar desse vício seria você desligar as notificações, e quando você abrir o seu celular, você não vai ver nada. E sim, quando você tiver o seu tempo disponível para isso, que você vai determinar, eu vou chegar em casa lá pelas 8 horas, eu vou olhar o que eu tenho de notificação, né, pendente para eu fazer. E não o tempo inteiro, cada minuto que você for olhar as horas no seu celular, você precisa abrir o Facebook, você precisa olhar o Instagram, o seu e-mail, o WhatsApp, que já tem trocentas mensagens de grupo, e você nunca tem um tempo hábil para aquilo, você simplesmente passa o seu tempo ali a cada minuto, a cada instante que recebe uma notificação. Então, desligar as notificações é algo que funciona assim. Outra dica que essas pessoas do Dilema das Redes dá pra gente é que seria, no caso, excluir as redes sociais. Eles dizem que, se você quiser, pode excluir o Facebook, excluir o Instagram e se livrar disso, né, sair desse meio e parar de perder tempo nas redes sociais. Mas eu, como uma pessoa que busca sempre o equilíbrio na vida, eu discordo aí dessa solução, exceto se você for uma pessoa realmente muito viciada, que passa, sei lá, 8 horas por dia, 5 horas do seu dia, todo momento, todo instante no celular. Você poderia ficar um tempo estipulado, mas como a longo prazo, eu não acredito que essa seja uma solução viável. Porque nós estamos inseridos num mundo que todo mundo está nas redes sociais, que as redes sociais fazem parte das nossas vidas. O YouTube, por exemplo, foi uma das ferramentas que eu consegui utilizar de forma gratuita durante a minha graduação. Eu recebi várias aulas ali, assistia aulas de professores, inclusive da USP, da Unifesp TV, que é um dos canais aqui do YouTube, que ajudaram na minha formação. Assisti vídeos até do Meet, gratuitos, aqui nessa plataforma que se chama YouTube. Então, assim, as redes sociais, elas estão disponíveis para grandes coisas que a gente possa utilizar. As informações estão ali para aprender alguma coisa, né? Querendo ou não, os resultados das pesquisas do Google, você pode aprender muita coisa. Você tem esse direito de você pesquisar alguma coisa que você não saiba e aprender com isso. Da mesma forma, no YouTube, você pode encontrar todo tipo de conteúdo que você quiser, né? Incluindo aulas de vários professores que eu nunca teria a oportunidade se eu não tivesse essa plataforma. Então eu acredito que excluir todas as suas redes sociais seja algo muito radical, porque apesar de tudo, utilizar as redes sociais te aproxima assim de algumas pessoas que estão distantes, né? Pessoas que talvez você não veja há muito tempo, um amigo que mora longe. Eu, por exemplo, minha mãe mora em outro estado, eu preciso me conectar com ela, eu falo via WhatsApp, via Facebook, via Instagram. Então, são coisas que às vezes facilitam um contato longe, um contato que está distante fisicamente de você, mas isso não quer dizer que você precisa estar o tempo inteiro distante das pessoas que são próximas de você. Você precisa aprender a utilizar as redes sociais, o seu celular, como uma ferramenta, como a gente utilizava o telefone antigamente. Dispor de um tempo que você precisa para fazer isso e não ela te manipular o tempo inteiro. O seu celular, você precisa ter controle sobre ele e não ele ter controle sobre você. Que a cada minuto que ele te manda uma notificação, você dispõe do seu tempo para olhar.
Você precisa controlar isso. Você tem o seu tempo, você tem o seu direito de planejar quando que você vai utilizar o seu celular. E não o tempo inteiro que ele quiser que você utilize, né? A cada segundo que você tira a extensão do seu braço e olha, preciso abrir o Facebook, preciso olhar o Instagram. Então isso é muito importante que a gente tenha equilíbrio no que a gente vai utilizar. Eu não estou dizendo aqui para você não excluir ou não isso, só estou mostrando a minha opinião, que é de buscar sempre o equilíbrio e que eu acredito que, de alguma maneira, algumas redes sociais são sim úteis para as nossas vidas. Como eu disse, o que você precisa refletir é como você se sente diante dessas redes sociais. Porque a gente tem que sempre buscar um equilíbrio e sempre buscar sermos pessoas melhores, porque a gente erra, nós não somos pessoas perfeitas. E essa perfeição que existe aí no Instagram, principalmente, porque é uma rede visual de fotos, é mentira. Entenda que essas pessoas estão mentindo para você. Elas não são o tempo inteiro perfeitas. Elas não estão alegres e felizes com esse mundinho. Às vezes ela tira 1 milhão de fotos para postar uma bonita lá e você, né, achar que nossa, minha vida não é assim, se comparar. Inclusive, esse é um dos principais problemas entre os adolescentes jovens, que tende a piorar com o tempo, que é a comparação com outras pessoas da rede social. Então, não deixe esse tipo de coisa te influenciar, e sim siga pessoas que vão te mostrar de alguma maneira um mundo mais real ou algo que vai te ajudar de alguma maneira, né? Ou uma pessoa que você realmente vai se sentir bem em ter aquele conteúdo que ela está postando, que vai te influenciar de forma positiva, e não necessariamente que seja algo que você goste. Às vezes é importante a gente seguir pessoas que têm opiniões contrárias à nossa, para a gente poder não ficar nesse mundo daquele jeito que eu falei, intolerante, sem respeitar os direitos do outro, da opinião alheia, né? Então, isso é muito interessante, você avaliar como você se sente, como essas redes te influenciam. Se você tá no YouTube só pra ver, sei lá, notícias ruins, no Facebook só fake news, desgraças que aparecem por aí, então realmente você tem que rever esse tipo de uso que você tá tendo, né? Você precisa sempre, como eu falei, buscar aí coisas que vão influenciar de forma positiva para o seu crescimento pessoal. Isso não significa tudo que você gosta. Lembre-se disso. Já em relação aos usos dos nossos dados, ali o controle que as redes sociais, que o algoritmo, que essas pessoas bilionárias, anunciantes têm sobre isso, eu concordo que isso é errado e que deveria ter um tipo de taxação, de algum controle que tenha sobre o uso desses dados, para que a gente não seja o tempo inteiro manipulado para comprar sempre e manter esse ritmo, esse sistema capitalista que utiliza e que a gente acaba sendo o produto. Mas, de certa forma, a gente não tem tanto controle sobre isso, mas podemos pressionar, é claro, o pessoal do governo para ver se um dia eles vão conseguir taxar essas coisas. Mas o que a gente pode fazer, que nem eu falei, é a nossa parte em tentar não clicar em tudo que aparece lá no anunciante, não comprar exatamente tudo aquilo que eles estão mostrando, ter essa consciência de tipo, o algoritmo está me fornecendo isso daqui para que eu faça a compra, porque ele entende que esse é meu perfil. Então, nem sempre você clica nessas propagandas, nem compre, pesquise coisas que talvez você não goste para poder enganar o algoritmo de alguma maneira. Isso pode ser você lutando contra esse sistema, mas o controle real sobre isso a gente não tem. Então, a cada vez que você utilizar, eles vão continuar usando os seus dados. E se você for pai, mãe ou alguém que cuida de crianças e adolescentes, a minha recomendação para vocês é que limite o uso, o tempo que essas pessoas passam no seu celular, que as crianças e adolescentes passam nas redes sociais. Isso mesmo, determine limites para que ele passe, sei lá, 1 hora por dia no seu computador, no seu celular, 2 horas. Você converse com a sua família, com as suas crianças e sempre explique o porquê está fazendo isso, e não de forma rude, né? Apenas falando, não, você não vai mais ficar com esse celular porque eu quero, né? Ou de forma ignorante. Não, você tem que sempre deixar claro o porquê que você está fazendo aquilo, e o porquê é importante que ela use menos para poder ter mais interações entre família. Então,
Dialogue com as crianças e adolescentes da sua casa e mostre por que você está fazendo aquilo e que é pro bem deles. Sempre deixe claro que é pro bem deles. Mas também ofereça outras oportunidades para que eles preencham esse tempo. Não deixe eles de frente para a TV simplesmente. Por que trocar uma tela por outra? Pratique coisas na sua casa em família, né? Brinque com seus filhos, os adolescentes, passe tempo com eles, converse, né? Divida as tarefas de casa, cada um ajudando em alguma coisa, a colocar a mesa, a fazer uma comida, a conversar, né, diante da família, sente no sofá, fale com eles, passe o tempo praticando alguma atividade física junto, talvez, né, andando de bicicleta, caminhando, não sei. E explique para eles o porquê disso e passe mais tempo em família. Não adianta você também limitar o uso dessas crianças e adolescentes às redes sociais se você vai perder todo o seu tempo que poderia estar em família no seu celular, né? Então, não seja hipócrita dessa forma. Se for passar um tempo com eles, passe um tempo com eles. Dessa maneira, eu acredito que talvez vocês consigam aí ter um rendimento melhor entre família e mais interações pessoalmente, né? E a minha dica para você é que lembre-se sempre de utilizar o seu celular como uma ferramenta, que você tem controle sobre ele e sobre as outras telas também, e sobre a sua vida. Planeje a sua vida de forma que você tenha o horário de trabalho, tenha o horário de ficar com a sua família, o horário de ficar no seu celular, e também lembre-se que não existe vida perfeita, que todo mundo de alguma maneira sofre. O que está nas redes sociais é mentira. Muitas vezes aquela vida perfeita que está lá não existe, ela está sendo ali mostrada de forma mentirosa para você, que todo mundo tem seus problemas, ninguém é perfeito. Passe mais tempo com seus amigos quando puder se reunir de volta, né? Quando passar esse momento de pandemia e tudo mais, passe o tempo com pessoas de forma olho no olho, né? Um jantar em família, ou às vezes na natureza, passar um tempo na natureza para se ressignificar e desestressar desse mundo tão corrido que a gente vive. Também que ser radical diante das coisas geralmente não funciona. Nada que é muito radical, para mim, eu acho que não funciona muito. Então, acho que a gente precisa sim procurar o equilíbrio e de como utilizar as ferramentas que estão aí disponíveis para nós, de forma produtiva para a nossa vida, né? Que vai trazer de alguma maneira um bem para nós. E esse então foi o vídeo de hoje sobre o dilema das redes. Eu quero saber aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você acha do tempo que você passa nas redes sociais e como você se sente. Me conta tudo aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e vou responder. Essa questão é muito legal da gente discutir porque a gente está numa rede social aqui, né? E eu quero saber tudo o que vocês acham sobre essa plataforma e as outras. Como você utiliza o seu tempo e o que você tem feito para utilizar ele de uma forma melhor. Muito obrigada se você assistiu tudo até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas para que talvez elas também tenham essa reflexão, essa oportunidade de aprender alguma coisa. Até a próxima e tchau, tchau!